Oiê, Ah, tudo bom? tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo sim. Ai, que bom. Então vamos lá. Tudo certo. Temos um bulldog aqui, gente, Oh, como podem ver. gente, que fofura. Tem um Ai, colega hoje. ai, põe ele Muito no seu obrigada, o colo. pessoal ainda tá entrando. Hoje eu tô em outro lugar, em outra estrutura, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Obrigada por você estar aqui comigo hoje. Muito, muito, Imagina, muito obrigada mesmo. É um prazer imagina. enorme. Espero que você consiga esclarecer algumas dúvidas, né? Conforme você vai explicando aí como é que foi toda essa loucura de começar a empreender. Mas estou aqui com você e vamos embora. Queria que você contasse um pouquinho sobre você, quem é você, o que que você faz, como que você começou, para o pessoal que não te conhece te conhecer. Tá bom. Eu sou fisioterapeuta. Eu entrei na faculdade querendo dar aula de Pilates. Era isso que eu queria fazer. Mas quando eu fui fazendo faculdade, eu fui gostando muito da pesquisa e eu meio que já engatilhei um mestrado. Só que quando eu fui fazer estágio no último ano, o estágio que eu gostei mais foi de saúde da mulher. Mas eu já estava com o mestrado engatilhado, então eu fui fazer mestrado. Aí depois do mestrado, eu fiz o curso de Pilates, fui dar aula de Pilates. Mas quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a trabalhar com gestante, eu vi que era isso mesmo que eu queria. Aí eu fiz a pós em obstetrícia, aí foi quando eu vim morar aqui em São Paulo para fazer a pós, porque eu sou do Guarujá, né? Eu estudava e trabalhava em Santos. E aí eu vim aqui para São Paulo nessa época. Aí eu fiz a pós e aí eu comecei a trabalhar em clínicas de outras pessoas, né? Que a gente trabalha muito e não ganha tanto assim. E aí Quem nunca? nunca, né? Na área de fisioterapia, pelo menos, é muito difícil, né? Numa empresa você conseguir, né, ganhar bastante dinheiro trabalhando assim. E aí foi quando eu resolvi empreender. Então, primeiro eu comecei com atendimento domiciliar, que eu não tinha um lugar para atender, eu ia na casa dos pacientes, mas eu não gosto disso, de ficar dirigindo aqui em São Paulo. Eu tenho amigas que elas são super realizadas assim, mas aí eu preferi ter um espaço. E aí, ano passado foi quando eu comecei com o consultório. Hoje eu atendo em 2 lugares. Eu ainda faço alguns atendimentos domiciliares, mas eu prefiro ficar lá nos consultórios. Aí atendendo essa parte de saúde da mulher de obstetrícia. Ai, que gostoso. Então foi paixão à primeira vista, quase, quase. Foi quase, foi a segunda vista, então, né? Mas deu tempo de correr atrás, né? Ai, que É. gostoso. Eu acho que o melhor de tudo é quando a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente gosta, que a gente sente prazer, porque aí parece que flui, né? Muda tudo. Não tem aquela segunda-feira que a gente chega. É, Ai, aquele domingo à noite do Fantástico que a gente fala, meu Deus, domingo à noite, eu não quero. É tudo mais fluido. Isso é ótimo, ótimo, ótimo. A primeira pergunta que eu tenho pra você, pra gente poder guiar aqui até o pessoal que tá assistindo. Você chegou a aprender na faculdade alguma coisa sobre marketing, algum básico que te norteasse para quando você quisesse começar com o seu negócio? Você aprendeu alguma coisa na faculdade sobre isso? Ou por onde começar? não, nada disso, nada relacionado com marketing, nada na área. E na verdade, o que eu percebo Gente, assim, olha isso aqui. Calma, pera. Ao vivo é assim. Espera aí que eu já vou resolver. Vem, meu amor, vem cá. peraí que eu vou resumir. Passa Vou avião, você resolver. escuta? O avião que passa aqui passa aí também, né? Então, ouviu o Não, avião o passando? avião, gente, o avião pode deixar. Você O ouviu O passando? avião passa, não tem o que fazer. O cachorro a gente tira. Quer dizer que você quer É, deixar dentro o cachorro, senão ele late. Aí quando você tira, entendeu? Então tá, tem que já ter um tá aqui meio termo. dentro. Meio termo. Desculpa, Má, continua, perdão. Imagina. Então, e o que eu percebo muito é que, na verdade, o que eles falam muito pra gente, né, em relação à faculdade de terapia, é que parece que você nunca vai estar pronto 100% para atender um paciente. Então, eles incentivam a gente sempre a fazer curso, sempre fazer outras coisas. Eu vejo os físicos fazendo muito isso, mas assim, sempre condutas para você atender o paciente, mas nunca o jeito que aquele paciente vai chegar até você, né? Então, isso a gente nunca aprende, nunca tem uma orientação e nada do tipo. Saiu, né? Vai lá. Vai Voa. lá, se vira. Se vira. Mas e você começou por onde? Como que você começou? O que que você. Ok, você trabalhava em outros lugares, mas quando você decidiu, eu quero ter o meu espaço, do meu jeito, fazer do meu jeito. Por onde que você começou? Ah, eu fiz um cartão de visita que Perfeito. ficou lindo, maravilhoso. Ele é a coisa mais fofa do mundo, mas ele nunca me trouxe nenhuma paciente. Ok, Porque eu acho que ok. é isso é o básico, né? Que todo mundo faz. Eu li livros em relação a marketing, até tenho um aqui, se você quiser eu te mostro. Eu não sei se ele é Pode útil ou mostrar. não.
Pode É mostrar. esse aqui, Legal, que é o que eu tenho. de marketing branding, legal. Mas eu achei que ele foi muito para empresas e, Tá. tipo, não ajudou, tipo, eu que tava começando a fazer as coisas. Porque fala de várias coisas e, tipo, para quem faz uma propaganda mesmo, né? Uhum. Então, o que resolveu para mim realmente foi ir conversar com médicas e dar minha cara a tapa, tipo, em consultórios. E nem os meus cartões de visitas elas não pegavam, porque elas pegam o seu contato e elas mandam direto para o paciente. Então, realmente, os cartões de visitas não serviram para nada. E o que eu realmente acho que é o que todo mundo faz, né? Ai, vou fazer cartão de visita. Mas, enfim. É a primeira coisa, a primeira coisa. É a primeira coisa que não resolveu nada, né? Mas eu acho que quando eu comecei a ver resultado realmente quando eu comecei a fazer as postagens no Instagram. E aí foi quando surgiu a primeira paciente me procurando por ver as postagens assim. Ai, que coisa mais gostosa. Você acredita, então, que a sua maior dificuldade foi conseguir paciente? Essa foi sua maior dificuldade ou não? Tiveram algumas outras que você coloca ali lado a lado? Qual que você acha que foi a maior? Ah, eu acho que foi um pouco isso. Foi muita dificuldade para fazer as coisas. Então, por exemplo, para fazer postagem no Instagram, né, para falar sobre isso. A gente tem muito medo, né? Tem medo do julgamento de outros profissionais da área da saúde, do que eles vão falar, porque, querendo ou não, as pessoas falam e as pessoas criticam. E a gente tem medo dos amigos também, né? Do julgamento, virou blogueirinha, essas coisas assim. Então, era uma coisa, assim, que eu tinha muito medo e eu não sabia como que eu ia fazer isso, né? Então, colocava, tipo, fazia uma postagem e aí já chegava a postar e apagar, de, tipo, ficar insegura se isso ia ajudar, se isso realmente ia ter resultado. Então, foi, tipo, uma dificuldade muito grande que eu tive. E como passar a comunicação para as pessoas. Porque, tipo, como eu fiz mestrado, eu era muito boa de fazer textos, assim, acadêmicos, né? Então, a gente tem que usar termos técnicos, de falar as coisas mais assim. E aí, quando eu fui começar a fazer as coisas, não, tem que ser, tipo, tudo o contrário. E você tem que falar para as pessoas entenderem de uma forma simples. Então, eu acho que essas foram as duas maiores dificuldades. Realmente colocar, fazer, tipo, se expor e saber fazer falando para o público, né? E não do jeito acadêmico que só atrairia, tipo, outros profissionais da área, né? E você sabe que isso que você falou de ficar insegura, sentir vergonha, né? Principalmente dos profissionais da área, é uma coisa que eu acredito que aconteça com todo mundo. Eu mesmo, estudando marketing, tendo uma noção, né? Conhecendo, enfim, tendo experiência, muitas vezes a gente se sente inseguro. No meu começo eu me senti insegura e hoje, às vezes, ainda me sinto insegura. De algum profissional vir falar Sim. de outro jeito, de outra forma, que existem também a questão da opinião. Por mais que a gente trabalhe, né, e por mais que a gente tenha a técnica da coisa, ali na hora de você pensar, sei lá, tem dois profissionais da mesma área, você e mais um profissional da sua área, e tem um paciente com uma questão X. Por mais que tenha a parte técnica, tem outras coisas, outras particularidades que você vai fazer de um jeito e ele vai fazer de outro. Então, no final das contas, eu sempre falo, até para os meus clientes, nunca ninguém vai fazer igual a você. Não vai ter ninguém que vai fazer igual a você. Independente se é você apertar um botão para subir um negócio, sabe? Aquele trabalhinho bem robótico ali. Você aperta e sobe, aperta e sobe. Mesmo assim, o toque do seu dedo, a forma como o seu dedo aperta na tecla, nunca vai ser igual a outra pessoa. E aí rola essa insegurança. Será que eu tô falando besteira? Será que eu não tô falando besteira? Então é meio que tem que ir, no final das contas, né? Vai. Tem que fazer. E às vezes dá muito medo. Às vezes você faz e tira, né? Você fala, ai, não foi tão bom. Aí você faz e fica, e agora? O que vão falar? O que vai acontecer, né? Aí você eu peço para as amigas que são da área lerem as coisas e opinarem. Mas eu acho que isso foi mais difícil no começo. Hoje em dia, não, né? Eu tento ir fazendo mais automático. Mas no começo, falar com as médicas também, nossa, foi muito difícil ir lá nos consultórios, mandar mensagem. No começo eu não conhecia ninguém aqui em São Paulo, né? Então eu tive que ir conhecendo tudo e fazendo tudo assim. Então acho que no começo foi bem, bem difícil. Você deu o cara a tapa mesmo. Você ia lá e acabou. Tinha que ir e foi. Marcava, né? Algumas não respondem nunca, né? E não te marcam, mas as que recebiam, eu ia lá e aí explicava meu trabalho, explicava tudo que eu fazia, assim.
com esse jeito, cara de 12 anos, né? Mas você tem que fingir que tá tudo bem. Então já tem cara de criança, já fala assim com essa voz, mas você tem que fingir que você é super confiante e tudo mais. É isso aí, é bem isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não te perguntei antes. A ideia do cartão de visitas, que foi a primeira coisa que você fez, surgiu de onde? Por que você não. fez o cartão primeiro? Eu acho que eu fui conversar com uma médica e aí quando eu agendei a conversa eu falei, eu preciso que ela tenha o cartão para ela dar para as pacientes, né? Então eu acho que eu fiz por causa disso, porque eu ia conversar com ela, então eu fiz, imprimi vários, tem um monte aqui em casa ainda, imprimi e porque eu acho que você pagava menos para imprimir um monte e aí eu dava para as amigas, dava para as médicas, dava para as pacientes, darem para as amigas, mas ninguém entrega, porque hoje em dia a pessoa manda o seu contato no WhatsApp. Né? Então ninguém fica entregando. Eles são lindos, eu não tenho o que fazer com eles. Não, eu acredito que assim, o cartão, ele ainda é importante. Ele não é um item de papelaria que a gente possa esquecer e descartar. Porque, de alguma forma, provavelmente, se você for em algum evento, algum congresso, alguma coisa assim, se você trocar o cartão, ele vai ser válido. Porque a pessoa ali no meio do congresso, por mais que, me passa seu WhatsApp, às vezes não dá tempo até parar e você tem um curto período ali de você vai tomar o café ou alguma coisa assim, o intervalo é curto. Então, assim, quando você tem o seu cartão de visitas nesse caso, é perfeito, porque ali você entrega, né? Você tá ali rapidinho. Eu posso dizer isso daí por mim. Quando eu abri a minha primeira agência, eu sentia muito igual a você. Eu faço marketing, como é que eu não vou saber atrair os meus clientes, gente? Impossível. Então, vamos lá. Mas aí, se ficar com o pé atrás, você tá fazendo errado ou não. Eu lembro, e eu ainda faço isso hoje. Eu lembro de muitas vezes, às vezes eu fui num quiosque de shopping, tava ali num quiosque de shopping comprando uma lembrancinha pra alguém, e no meio da conversa começa a bater papo ali com o vendedor, você descobre que o cara que tá ali no quiosque é o dono. Aí você já fala, eu sempre venho com você faz marketing? Eu já faz marketing aqui pro seu quiosque? E aí a pessoa já olha pra mim e fala, não, às vezes não, eu tô começando. Aí eu já saco o cartãozinho, então fica aqui com o meu cartão. Olha só. Entendeu? Posso dizer que, assim, já vieram pessoas me procurar que quando entraram em contato já disseram, olha, você me deu o seu cartão quando você veio na minha loja, né? Mas eu já sei também que vieram pessoas me procurar sem me dizer que foi do cartão, e aí depois que a gente já tava, depois de fazer orçamento, de fechar, numa conversa, a pessoa falou, porque quando você me entregou o seu cartão, aí você não me falou que eu te entreguei o cartão, entregou em tal lugar. E também teve gente que eu nunca mais vi na vida, né? Mas eu ainda acredito que o cartão de visitas, ele seja um item que ele é importante. Então, guarda o cartão, tá? Tá, depois você me ensina a usar. Guarda o cartão, não joga ele, guarda o cartão. E aí você, principalmente nesses locais, quando você for em algum evento, existem muitos eventos de empreendedores. Tem muito evento para nós, mulheres empreendedoras. Depois, quem quiser, deixa aqui nos comentários que depois eu faço uma postagem aqui no Garcia Tati falando desses eventos. Tem vários, mas se você quiser, depois eu também te passo, já faço aqui. E tem vários eventos de mulheres empreendedoras, tem eventos de empreendedorismo no geral. E aí você indo e levando seu cartão, ali na hora, no final das contas, o mais rápido e prático é você trocar cartão. Você troca ali o cartão, depois, todos esses eventos que eu vou, quando eu volto, eu faço aquela curadoria, sabe? De entrar e dar uma olhada nos cartões e falar, poxa, o que eu ganhei com isso, né? Faz super sentido. Ou esse eu peguei, mas não é pra mim, porque não tem a ver com o que eu preciso, mas eu sei que tem uma amiga minha que precisa. Que então, vai assim, servir. Pode continuar com seus cartões, que vai servir. Agora, outra coisa que eu queria saber. O que você chegou a buscar sobre marketing na internet? O que você chegou a encontrar sobre marketing? Você buscou na internet ou não? Sim. Você foi meio que no feeling, as pessoas falando? Não, cheguei a pesquisar. A gente encontra muita coisa assim do início, né? Então, como você começar, tem muitos lugares que falam que você tem que ter um nicho. Nossa, essas informações eu já vi várias e várias vezes. Tem muita gente que fala, né? Que vão explicando como que você tem que focar. Falam que você precisa criar conteúdo que gere valor. Esse tipo de coisa é o que mais tem na internet. Eu acho que assim, para começar. Então, quem não sabe como começar, o que fazer, nem nada do tipo, se você procurar na internet, tem um bom jeito que ensina assim a começar. O que eu encontro dificuldade é o depois, quando a coisa já está acontecendo, né? Então, que você precisa de algumas coisinhas
um pouquinho mais avançadas, não nada muito assim, porque eu nem faço nada muito avançado, mas que essas coisas já não tem, né? Então, por exemplo, como você vai negociar diretamente com o cliente quando ele entra, então o que você vai falar para ele, o que você não vai falar, ou se você for mandar um e-mail, ou como que funciona esse e-mail, ferramenta de e-mail marketing. Esses dias eu estava testando, eu não consegui, não deu certo, depois eu preciso até testar outra ferramenta e eu queria fazer uma coisa simples. Nossa, eu assisti uns 5 vídeos de meia hora para tentar achar. Quando eu achei, o que eu queria fazer era tipo 5 minutos ensinando, mas até você achar demora. Né? Então, essas coisas assim, patrocínio de postagem no Instagram, todas essas coisas, mais assim, quando você já tá mais pra frente, eu acho que é muito difícil pra conseguir encontrar. Mas o pontapé inicial tem. Eu não sei se é isso realmente que você enxerga, mas foi isso que eu achei, assim, fazendo. Entendi. Você buscava ali no Google, como eu começo meu consultório? Aparecia aqui lá, Yahoo responde. Que vem umas respostas que você fala... Vem os vídeos, tipo, como atrair mais pacientes, tipo, como fazer uma postagem que engaja, sabe? Tipo, tem que pesquisar umas coisas mais específicas, né? Pra conseguir fazer. Mas foi mais ou menos isso. E aí, eu acho que esse comecinho tem bastante coisa. Agora, depois, assim, eu não acho. Ou fica tudo muito desorganizado, né? Porque cada um fala uma coisa, então eu acho que é difícil. E também, se você não sabe o que você quer, jogar uma pergunta abrangente, tipo, como começar? Aí você não vai ter muita resposta, né? Eu acho que você já tem que ter mais focado aonde você quer chegar, né? Algumas coisas assim, para você conseguir ter uma resposta. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que tá entrando. Gente, obrigada. Alex, a Fê, Mari, Juliana, Luciana, o Rô. Oi, Rô! A Luciana é sua irmã, Luciana Amaral? Não, é minha prima. Sua prima. Oi, Luciana! Já colocou o Amaral, sobrenome. E a Arlene é minha tia. Deve ter aparecido no meu Instagram, elas vieram dar oi. Bem-vinda, Emílio. Pessoal, quem quiser pode deixar alguma pergunta aqui nos comentários, pode deixar que no final eu vou responder para vocês. A gente responde, eu passo aqui para a Mari, a gente faz aqui um bate-bola e responde as perguntas, tá? Podem deixar aqui. Bom, eu concordo plenamente com você. Eu acredito que hoje em dia a gente tem realmente, se a gente pesquisar na internet, a gente consegue realmente encontrar um arsenal ali de informações para quem quer começar, mas tem uma certa escassez de um plus ali, né? Quando você já tá legal, eu já comecei, o meu conteúdo já tá indo, mas e aí? O que eu preciso mais, né? O que mais eu posso fazer? E-mail marketing, mas quais ferramentas eu posso usar? Tem muita gente que acaba vindo conversar comigo e falar a questão das ferramentas de postagem que ajudam a programar as postagens. Não sei se você já utilizou. Mas existem ferramentas gratuitas. Mas aí a pessoa fala, tá, mas e aí? Como é que eu faço para analisar os dados depois? O que significa isso? O que significa aquilo? Isso, né? exatamente. Então, é mais ou menos por aí que falta. A gente tem muitas ferramentas, mas às vezes falta organizar e talvez ensinar um pouco mais esse passo a passo. Isso é super importante até para nós, né, de marketing, entendermos que tem aí algo bacana para a gente poder ensinar. Que é algo que vocês esperam, né? Que quem tá começando aí nesse processo de abrir o seu próprio negócio é algo que se espera. Muito bom. Outra coisa que eu quero saber de você é o que você sente muita falta de encontrar? Ainda sente ou sentiu e agora você já encontrou com relação a marketing na internet? Eu sei que você falou que tem essa dificuldade de ter alguma coisa mais no intermediário ali, mas tem alguma coisa que foi muito difícil de você encontrar, ou que hoje você precisa muito e você não acha de jeito nenhum? Muito, muito difícil de encontrar. Só não vale falar fórmula mágica. Não, é difícil, né? Não, eu acho que são mais esses passo a passo mesmo, né? Que nem a gente encontra muito assim, faça stories todo dia, né? As pessoas falando assim, você precisa aparecer, sua janelinha, sua bolinha tem que sempre estar lá. Mas tem vezes que você não tem conteúdo para você falar todos os dias, né? E eu ainda tendo no consultório, os meus atendimentos dos meus pacientes, são coisas que eu não consigo ficar filmando e ficar compartilhando, porque tem várias coisas mais íntimas e tudo. Então, tipo, eu acho que falta um passo a passo de como que eu faço isso, sabe? Assim, eu acho que uma organização
também de como que a gente vai fazer as coisas, o que que a gente precisa falar, né? Por exemplo, um vídeo engaja mais que uma foto. Tem gente que fala que sim. Eu faço um vídeo falando. Eu já pensei várias vezes, mas vídeo falando, as pessoas vão estar, sei lá, no metrô, elas vão estar em casa, às vezes elas não estão ali para ouvir. Então, eu acho que falta realmente saber analisar as coisas que a gente faz, o que que realmente é melhor e o que não é, né? Tipo, essa organização, eu acho que é a coisa mais importante. O planejamento em si, né? Essa parte do planejamento em si, bacana. Porque a gente não é o foco, né? O meu foco é ir no consultório e atender as pacientes. Então, tipo, eu vou fazendo o que dá. Então, às vezes acontece alguma coisa, eu penso, nossa, podia compartilhar isso. Mas tem vezes que não, que você tá lá na correria, que você chega em casa, nossa, dá puta preguiça de ligar o computador, ir lá, ficar fazendo corzinha e faz não sei o quê. Então, precisa ter, né, essa rotina. Eu percebo muito isso. Quando eu tô atendendo as minhas pacientes, elas acabam, né? Não é que, por exemplo, uma paciente chegou pra mim, vai ser minha paciente pelo resto da vida, porque tem um período, né? E depois que elas ganham o neném, passa. Então, quando eu vou, tipo, e vou fazendo e atendendo muito, tô com a agenda cheia, eu vejo que eu largo. Eu largo um pouco as redes sociais, eu paro de fazer, paro até de mandar mensagem para as médicas parceiras, vou largando. Aí depois, quando todo mundo ganha neném, não sei o quê, deu uma afrouxada na agenda, aí eu volto, aí eu vou fazendo vídeo, não sei o quê, aí de novo, aí enche a agenda, né? Porque é um ciclo, vai indo, vai indo. Então eu sinto que falta eu ter essa constância, né? Porque é uma coisa que eu não consigo, ainda não tô automática nisso. Hoje em dia você faz meio que nesses intervalos. De onde que sai o seu conteúdo? Que eu digo assim, o que você faz? Como que você pensa assim, hoje eu vou falar sobre isso? Vem do nada? Vem porque alguém te perguntou? Como que é isso daí pra você? Não, eu tento fazer um planejamento mensal e cumprir o meu planejamento. Então, no comecinho de cada mês, eu tento já planejar quais vão ser as postagens naquele mês, né? E aí, por exemplo, às vezes eu tenho um bloquinho de notas no meu celular que, às vezes, quando eu tenho uma ideia, eu jogo lá naquele bloquinho. E é que eu sou muito organizada. E aí... Quando chega na hora de montar, eu vou vendo dessas coisas que eu fui anotando em momentos da vida, e aí eu vou colocando. Ou às vezes eu tô estudando alguma coisa, saiu um artigo novo sobre tal tema, então eu tô estudando sobre isso, aí eu falo, tem como fazer isso em forma de postagem para levar para as pessoas, né? E eu fui aprendendo o que as pessoas gostam de ver nas postagens e o que as pessoas não gostam. Então, hoje em dia tem coisas que eu acho muito legal, mas eu nem falo mais, porque não é isso que as pessoas acham muito legal. Ou eu não me expressei direito, né? Ou realmente não é o que atinge as pessoas, assim. Você falou uma coisa super importante, Ma. Uma que você falou antes, que você falou a respeito de, o vídeo engaja mais que foto, etc. A gente tem a questão que é algo neurológico e fisiológico, por exemplo, né? Então, a gente tem muito isso. Eu tô estudando neuromarketing agora, então tem muito essa questão... O homem enxerga cores que a mulher não enxerga, por exemplo, né? Então, a gente tem o azul celeste, o azul piscina, o azul royal. O homem não enxerga. O homem é azul. O azul é o azul. E não é uma coisa que, mas ele não enxerga porque ele não quer. Não, ele não enxerga. É a estrutura cerebral dele, né? É algo neurológico, algo físico. Então, a gente tem essa questão. Mas o que eu sempre costumo dizer é o testar. É exatamente isso que você faz. É testar. Você precisou testar. Você tinha que começar de alguma forma, né, para fazer com que as pessoas engajem ou não. E aí você consegue entender, esse assunto que eu falei tem gente que não gosta muito porque, né, não fez muito sentido, a galera não engajou, mas esse aqui a galera super engajou, então deixa eu continuar falando sobre isso. Então tem a questão técnica da coisa ali, né, por trás, mas tem também muito a percepção do seu público, que o público também ele vai variar. Se você conversar com amigas da sua área, você vai ver que para algumas amigas o Instagram delas engajam de um jeito e para você de outro jeito, né? Não é por isso que eu falo que não tem muito essa questão da fórmula mágica. Então você precisa testar, você tem que ir lá, dar a sua cara a tapa, fazer um monte de coisa, e aí as pessoas vão falando para você de alguma forma, isso aqui não foi legal, isso aqui foi legal, né? Mas eu também acredito que seja importante quando a gente consegue ver esse tipo de informação, né? Do tipo, homens não enxergam cores como as mulheres. Sim. E já é uma coisa, imagina, o homem vai sozinho Eu tenho até uma história engraçada de um amigo meu, que ele foi com a esposa comprar tintas
para o apartamento. E quando chegou lá, a esposa dele falava, ó, eu quero aquele ali, ó, azul petróleo. E aí ele falava, o azul. Azul é azul, gente. Qual que é azul petróleo? O quinto, daqui pra lá. E todos pra ele eram iguais. Exatamente, exatamente. Então já é uma sacada para uma loja de tinta pensar aí num outro formato, entendeu? Sim, então tem essa questão, mas não adianta, precisa testar. Tem que colocar o seu público à prova para você saber o que você tem ali de bacana que as pessoas engajam. Não tem muito, né? Eu vou para cá, eu vou para lá. É testar. Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver aqui que tem um pessoal mandando perguntas. Deixa eu falar oi mais aqui. Oi mais uma vez pra galera que entrou agora. Rita, Fábio, a Thaís. Oi, Mix. A Zog. Oi, Mix. Mix 1, Mix 2. As amigas todas aqui. Que bom que vocês estão aqui, meninas. Ó, aqui Cacaso. a gente tem... Cacaso. Aqui a gente tem a Aninha falando que tem aplicativos de colocar legenda nos vídeos. Sim. Verdade. Tem esses aplicativos. Não são tão difíceis de usar, inclusive. Esse negócio de redes sociais é um trabalho que o pessoal acha que é fácil, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E editar vídeo, né? Que as pessoas que nem... vídeo engaja mais que foto, mas uma foto eu monto em 5 minutos. E pra gravar o vídeo, tem que estar lá, tem que estar maquiada pra gravar o vídeo, né? Você não vai gravar num dia aleatório, você tá em casa de pijama, aí você tem que gravar, depois você tem que sentar e editar, então dá muito trabalho, né? Então também precisa ter tempo pra se dedicar pra fazer isso, né? Por isso que o planejamento ele é importante. Ele justamente vai ajudar com tudo isso. Porque se você planeja ali, até a Pamela colocou aqui, a Pam colocou, não seria bacana ter um cronograma mensal? É exatamente isso. Quando você planeja, você coloca ali um cronograma mensal, você enxerga o macro da coisa, então você sabe, olha, eu tenho X vídeos que eu preciso produzir para eu poder colocar aqui nas minhas postagens, eu tenho aqui uma planilha que eu quero disponibilizar para as pessoas, por exemplo, né? E tem esses conteúdos que eu preciso escrever. Quando você consegue planejar, consegue criar esse tipo de cronograma, de formato de cronograma, você acaba conseguindo... Eu sei que é difícil você ter o tempo para você fazer, né? Porque entre um paciente e outro, um final de semana aqui, estudar... É difícil, mas quando você consegue montar tudo isso num cronograma, planejar todo esse conteúdo, você acaba tendo mais tempo para poder fazer os vídeos, por exemplo, que é uma coisa que você tem mais dificuldade, né? Então, eu acho bem legal, é bem importante. Pode falar, Má. Não, que aí quando eu consigo organizar tudo, aí eu já vou fazendo as postagens da outra semana, então já dá super tempo, né? Então vai indo. Então dá pra super perceber no Instagram, você vê, quando tá lá tudo planejadinho é porque tá com tempo, né? Mas aí tem hora que não rola, não vai, e aí você vai do jeito que dá, né? Então, mas eu tento fazer a organização, é que às vezes não dá certo. Às vezes fica muito corrido, mas vai dar. Vai ter uma hora ali que vai dar. Vai dar certo. Tem alguns clientes meus que eu falo pra tentar pegar, eu sei que o final de semana, né? Se a pessoa já não trabalha de final de semana, no final de semana a gente tem 30 mil coisas pra fazer que a gente não conseguiu fazer na semana, faz no final de semana. Mas se você conseguir se organizar com 2 horinhas no seu sábado ou no seu domingo, de 2 finais de semana seguidos, você consegue às vezes se planejar. Depois dá uma testada, você me conta se deu certo isso daí. Pode deixar. Aqui a Carol tá falando... Eu adorei o vídeo da importância do movimento durante o trabalho de parto. Muito esclarecedor. Fofíssima. Carlota tá fofa. Aí, ó, tá vendo? Olha aqui, um conteúdo que engaja, Má. Já tem mas engaja mesmo. É um conteúdo que engaja. Preparação pro parto. Isso é muito legal. Aqui temos mais gente que entrou. Letícia, tudo bem? Ai, Dani, do E Agora Mames, tudo bem? A Dani também. A Dani tá super começando essa... Ó, Dani é mãe de 2 meninas lindas e tá super nessa de começar a fazer as gravações dela, os conteúdos dela, tá muito legal. Aí, pode gravar de pijama que faz parte? Pode. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. A realidade, eu tô aqui assim, ó, né, passei um batom, pentei o cabelo, tô com essa blusinha aqui, mas eu estou com uma calça de moletom e uma meia. Uma meia, aquela meia fofinha, peluda. Por baixo. Ninguém precisa saber, né? Ninguém precisa ver. Entendeu? Então faz parte. A Isa, oi Isa, falou que chegou atrasada. Não tem problema. Tá, chegou. Luciana, tudo bem? Luísa, prazer, que bom que vocês estão aqui com a gente.
Outra coisa que eu queria saber é qual que é o seu principal desafio agora, neste momento? Você já falou vários desafios que você teve, mas agora, nesse momento, qual que é o seu principal desafio, assim, como empreendedora, tá? Não precisa ser necessariamente no marketing, pode ser como um todo. Se tiver mais de um também, pode falar. O que você sente aí? Qual que é o seu principal desafio hoje? Ai, com a pandemia mudou bastante coisa, né? Então, eu tive que reinventar os atendimentos online, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, nunca imaginei fazer. E na área da fisioterapia é muito difícil, né? Então, foi muito desafiadora agora. Agora eu voltei, né? Eu tô indo no consultório uma vez por semana, mas foi um período de ter que estudar coisas novas e pensar coisas novas, até comprar algumas coisas para conseguir ilustrar as aulas, então foi um grande desafio que eu tive. E o número de pacientes também, né, que diminuiu. Então, conseguir estratégias para conseguir novos pacientes, porque as que vêm de indicação das médicas, elas continuam vindo. Agora, o que vem, né, não sei, do marketing, dessa parte mais assim, eu acho que elas ficam com medo mesmo, né, de arriscar numa profissional que elas não conhecem. Então, quando é o médico que indica nesse momento da pandemia, elas estão indo mais. Então, eu acho que nesse momento a dificuldade maior também está sendo essa, né? Conseguir superar isso. Você já chegou a fechar a sua agenda a ponto de ter, num período, porque o seu tem começo, meio e fim, né? Mas num período, assim, de você ter lista de espera, por exemplo? Já chegou... Na época que eu fazia atendimento domiciliar, porque os horários eram menos, então eu tinha que ir para um lugar, para o outro, né? Então, São Paulo, naquela época, assim, depois nos consultórios não, porque aí tem o dia inteiro para atender, né? Mas na época do atendimento domiciliar, sim, foi por isso até que eu resolvi, né, ir pro consultório. E nessa sua troca, agora que você falou sobre isso, nessa sua troca, você estava fazendo então domiciliar, você percebeu que não dava para encaixar mais, ficava complicado, 2 horas de trânsito. Quando você fez essa troca, rolou algum, como que eu posso dizer, algum paciente que não gostou muito, não quis mais? Então, né, porque eu não mudei, né? Quem eu atendia domiciliar, eu continuei atendendo, né? Então eu fui indo assim nos horários que eu tinha livre, eu comecei, então um dia da semana eu comecei a ir no consultório, aí eu não marcava paciente domiciliar ali, mas aí algumas outras eu marcava, sabe? Sim, então eu fui fazendo isso, fui deixando. Então, às vezes, eu ia no consultório, atendia uma paciente, fiz isso muito no começo. Ia para casa de outra, atendia. Eu tratava o consultório como um atendimento domiciliar naquele lugar, como se ali fosse a casa de uma paciente, só que eu ainda pagava pro consultório para estar atendendo ali, né? Mas foi isso no começo. Então, era muito cansativo, né? E aí, você atendia uma paciente num lugar das 8 às 9. Aí você não podia marcar outra das 9 às 10. Você tinha que ir para atender das 10 às 11. Aí eu já voltava para casa para almoçar, para depois começar a fazer isso de novo. Então, era muito reduzido, né, o número de pacientes mesmo. Então, cheguei a lotar a agenda nessa época, mas depois... E aí, no começo ainda que ficou nisso, né? Então, eu não transferi ninguém do atendimento domiciliar para o consultório, né? E aí, hoje em dia, o que eu consigo fazer é vetar regiões de São Paulo. De falar, não, nessa região eu não atendo. Eu atendo, tipo, mais perto aqui de casa, ou às vezes perto de algum consultório, quando precisa. E, tipo, não vou mais na cidade inteira, porque senão o paciente deu perder 2 horas para ir e para voltar. Então, tipo, era a manhã inteira para uma paciente, sabe? Não tem condição. Eu penso que se comigo acontece de, às vezes, ter um cliente na Zona Leste, né? Então, você tem aqui, trabalho da minha casa na Zona Sul, tem que ir para o cliente na Zona Leste. Então, até eu chegar no cliente, às vezes, dependendo das reuniões, é que agora com o online... Não é nem que o online já tá aí há muito tempo, a gente sabe. Mas alguns clientes, eles fazem questão, né? De ter ali um diferencial. Então, agora, com toda essa mudança, acredito que muitos entenderam, né? Que facilita mais e talvez não queiram mais tantas reuniões presenciais, a não ser que seja necessário para alguma vistoria ou algo nesse sentido. Mas, às vezes, eu chegava a fechar para uma reunião na parte da manhã, eu fechava a minha agenda da manhã inteira. Eu já cheguei a fazer isso também. Eu sentava na frente do computador de novo para trabalhar 2 horas da tarde. Ou seja, era uma manhã inteira, né? Então, eu imagino você indo de um lado pro outro com todas as pacientes. É loucura. Com as coisas também, né? Carregando, porque você carrega um monte de coisa. Então, é difícil isso. E me diz uma coisa, você sabe dizer a maioria das suas pacientes hoje de onde elas vêm?
Se elas A vêm do seu maioria. Instagram, se elas vieram de indicações, se elas vêm dos médicos. Eu acho que a maioria ainda vem das minhas médicas parceiras, mas tem muitas que vêm de amigas que passaram comigo, então elas são de outras médicas, né, que não são as minhas, e tem as pessoas que vêm do Instagram também, né? Mas eu acho que a maioria ainda é das médicas. Que eu até já brinquei uma vez com meu marido, eu falei, eu queria conseguir atender, ter a agenda cheia só de indicação das médicas, né? Porque eu não precisaria fazer isso, né? Mas como não acontece, porque realmente, né, só das médicas acaba ficando pouco, então por isso que precisa ter tudo isso. E aí, como funciona, eu acho que quando veio, sabe, a primeira paciente que eu vi que, tipo, não tinha vínculo nenhum, ela não me conhecia de nenhum lugar, e aí eu falei, nossa, realmente funciona, né? Então, vamos fazer e vamos, porque vai acontecer. E aí tem pessoas que me conhecem também, vai, que nem você me indicou a Thaís. Então a gente se conhecia há pouco, você nem A Tata sabia, aqui, talvez. inclusive, acho que ela ainda tá assistindo a gente aqui. Dá um oizinho pra gente se você estiver por aí. Porque aí a gente nem se conhecia tanto a ponto de, se eu tivesse um Instagram pessoal e você me adicionou, você nem ia saber do meu trabalho. Então, Sim. como já tava lá as coisas, como eu já colocava, então você me indicou para uma amiga sua. Então, tem várias pessoas que é assim também, né? Que indicam, mas porque eu tenho uma amiga que vê o meu trabalho no Instagram e indica para outra, que se eu não tivesse o Instagram, isso não aconteceria. Então, além de ter pacientes super diretos, que não me conhecem, não conhecem ninguém relacionados a mim, também tem desse jeito, né? Meio indireto, assim, que também funciona. Eu tive muitas pacientes assim. E aí é isso, uma vai indicando a outra, então você fala, olha, se eu não tivesse Instagram, uma indicou amiga, que indicou amiga, já foram 4 e eu não teria nenhuma dessas. Não, eu acho que deve rolar, porque o seu trabalho é algo que é muito... Então, você imagina, por exemplo, eu sou mamãe de primeira viagem. É uma coisa que eu já não conheço, não sei o que eu tenho que fazer, não sei como é que é. Tudo bem, tem uma amiga que te indica, que fala sobre você, você já tem aquele carinho especial, porque você já sabe que cuidou da amiga e etc. Mas aí o que vai acontecer? Acredito eu, e eu não sou mãe, não estou grávida também, então não sei se é exatamente assim. As mamães mamães presentes aqui podem responder. Mas eu acredito que, como eu faço com outras, por exemplo, deixa eu ver aqui, alguém que vai prestar algum tipo de consultoria, alguma coisa assim, eu sempre entro nas redes sociais para ver como a pessoa se comporta lá. O que ela fala, assim como quando você vai comprar em algum lugar, numa loja, num e-commerce, por exemplo, você vai entrar no site para você ver se o site é rápido, se é prático. Se é confiável, né? Exatamente, se é confiável. Então, é mais ou menos por aí também. Mesmo que todas as pacientes viessem de médicas, algumas dessas pacientes, por mais que elas confiam nas médicas, elas vão olhar suas redes sociais para saber o que você tá fazendo ali, o que você tá falando. E elas olham. E eu já recebi mensagem no Instagram de paciente que a médica também passou meu telefone, mas ela foi olhar no Instagram e aí ela acabou me chamando por lá primeiro do que depois, né? Então muito importante. É muito importante. E acho que também quando é uma amiga que indica, é mais importante do que a médica indicando. Então, eu já tive pacientes assim, que aí eu atendi uma amiga, aí a amiga me indicou essa paciente, e a médica dela, o médico também indicou uma fisioterapeuta, mas ela preferiu passar comigo porque uma amiga já tinha passado antes, né? Então, isso também vale muito, né? Você já conhece alguém que foi no trabalho daquela pessoa, vale mais ainda do que o seu médico. E eu acho que é por isso que o boca a boca, ele ainda é tão importante, porque eu, por exemplo, eu não indico... ok, já aconteceu de eu indicar, que às vezes acontece, né? Vamos supor, se a gente tá falando de produto, alguma coisa assim, já comprei numa loja, deu tudo certo comigo, e aí a minha amiga comprou e deu errado. Às vezes acontece, mas quando se trata principalmente de profissional, é o feeling, né? Eu sempre falo, as pessoas se conectam com pessoas. Então sempre tem essa questão do feeling, né? Então quando você conecta, você viu que aquilo ali deu liga, você vai indicar porque é uma coisa que você confia realmente, né? É um profissional que você confia. Então é totalmente diferente. E aí, obviamente, que já tem essa... minha amiga, gosto dela pra caramba, eu vi que deu tudo certo ali no quarto dela, então eu vou ali. Eu vou também, mas tem muito isso. Deixa eu ver quem mais tá entrando aqui, acho que a gente tem mais pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que a Vicky tinha falado alguma coisa. Falou, tem a Rê falando pra mim que eu não devia contar, que eu tô... Rê, aqui a gente trabalha com a verdade, Rê. A Tati ainda. Ainda mais eu ter que contar a verdade, gente, porque aí o que acontece? Se eu não falo...
pode ter gente que tá assistindo aqui e vai falar assim, eu vou me trocar inteira pra fazer uma live, então eu nunca vou fazer live porque eu vou ter que me trocar inteira. Então não, gente, só troca daqui pra cima, Jornal Nacional. Igual a Kátia falou, só do pescoço pra cima. Exatamente. Daqui da cintura pra cima, Jornal Nacional, bota o celular e não deixa de fazer porque você não tá preparada. O Guilherme entrou. Oi, Guilherme, tudo bom? Doutora Mariana. Beta, oi, Beta. Oi, Rô, tudo bem? A Dani, oi, Dani. Sandra, Sandrine, que saudade. Amanda, Deia, oi, Deia. Arlete. Legal, deixa eu ver aqui as perguntas. A Vicky mandou aqui. Você faz para programar... Como você faz para programar o que você quer falar nos vídeos? Para não ficar no automático. Não fica automático? Eu achei que ficava. Olha lá, acabou de descobrir que não. É que se eu falo pra você, você não acredita, né? Então, ó, tem mais gente falando. Nossa, eu gravo 500 vezes. É assim, agora ainda nem sei como meu marido aguenta, porque ficou ouvindo. Eu gravo várias e várias vezes, mas eu não fico programando cada coisa que eu vou falar mesmo, né? Eu penso, que nem, vou fazer um falando da movimentação no trabalho de parto. Aí eu penso mais ou menos o que eu quero falar e falo, mas eu não fico... qual é a mensagem, né? Eu programo a mensagem que eu quero passar, mas eu não fico, tópico por tópico, realmente, para não ficar uma coisa assim. Mas eu gravo 500 vezes, porque eu nunca acho que tá bom. Mas eu gravo 500 vezes tudo, né? Até a mensagem de aniversário da Carlota eu gravei 500 vezes. Então... Você não tem nada? Você não coloca um roteirinho, nada? Não, faço um roteirinho, mas não assim, com as falas. Por exemplo, com os tópicos. Então, eu tenho que falar a semana que eu começo a fazer isso na gestação. Eu falo, assim, os tópicos que eu tenho que falar, mas não a fala. Eu vou desenvolvendo, assim, a fala, mas eu falo várias vezes. Eu até não sabia que era tão natural assim. Pronto. Então, a gente, agora, aqui e agora, a gente já descobriu que além de ser natural, é algo que super funciona. Porque eu também faço isso. Embora a gente tenha tudo na nossa cabeça, porque a gente trabalha com isso, né? Então... teoricamente é mais fácil pra gente falar, pra gente expressar, pra gente... as perguntas que eu tô fazendo pra você, tem um caderno aqui atrás, tá tudo anotado. E que eu olho, porque não dá, gente, é muita coisa que a gente tá fazendo. E todos os vídeos que eu gravo dos meus conteúdos, inclusive agora é a hora, se você não me segue ainda no YouTube, vai lá no meu canal, o link tá aqui na bio, dá um joinha lá, que tem vídeo toda segunda-feira. Tá vendo? É assim que você vai fazendo, Mata. Tá ali, ó. Tem que estar ali esperta. Já vai fazendo assim. Mas essa que é a questão. Mesmo eu gravando e sabendo o que eu vou falar, no meu caso, como que eu faço? Que pra mim funciona, cada um vai descobrir a sua metodologia. Eu escrevo como se eu fosse escrever num blog. Como se eu fosse fazer o blog da Tati e eu vou falar de você escreve tudo, então. Eu escrevo tudo o que eu vou falar. Porque aí, isso daí pra mim, já vai entrando aqui na minha mente. Sabe? A mesma coisa, isso é algo que me acompanha a vida inteira. Então, na faculdade, eu tinha um caderno onde eu anotava as coisas mais importantes. Eu sempre fui de escrever. Então, eu coloco tudo, escrevo tudo como se fosse num blog, leio aquilo ali umas 2 vezes depois, só pra, né, ficar na cabeça, porque eu não gravo no mesmo dia que eu escrevo. São dias diferentes, mas eu dou uma lidinha. Aí, um dia antes de gravar, eu dou mais uma lidinha só pra lembrar ali, é verdade, e crio os tópicos. Eu faço um PowerPoint que eu coloco só os tópicos mesmo. Exatamente isso. Se a gente tá falando de planejamento, então primeiro você escolhe o tema, depois então coloco tema, arte, conteúdo, entendeu? Eu coloco ali e deixo atrás da câmera. Né? Eu tenho aqui, uso um negocinho aqui para passar o PowerPoint, porque como o vídeo ele é longo, então às vezes eu coloco os tópicos, eu sou cegueta para poder enxergar, já deixo um negócio grande. Então, pra mim, funciona dessa forma. E aí eu lembro do tópico, conforme eu tô falando. Mas realmente não tem como, a não ser que você tenha um teleprompter. E mesmo assim, eu não sei se eu conseguiria. Mesmo com o teleprompter. Ler tudo, né, frase por frase. É que eu vou direto pra parte dos tópicos. Eu não faço isso que você fez do blog. Mas eu deixo do lado sempre. E aí, também eu vou parando, né? Eu não gravo o vídeo, assim, direto. É muito difícil. A não ser que seja uma informação muito natural, né? Mas a maioria eu vou, olha o tópico, aí eu gravo um pouquinho, depois vai o próximo tópico e vou desenvolvendo a partir disso, aí, né? Aí você junta tudo num aplicativo. E dá trabalho, né? E dá trabalho, né? Mas eu acho que é muito difícil ligar a câmera e ir falando, né? Eu acho que tem que ser muito automático. Ou é uma coisa, sei lá, para contar o do dia a dia, né? Exato. Passar uma mensagem, realmente, uma coisa mais, uma informação. Eu acho que a gente precisa dessa preparação mesmo. Eu tive canal no YouTube
muitos anos atrás, sei lá, uns 4 anos atrás, eu tive um canal no YouTube, nem vou falar porque me dá vergonha hoje. Então, Mas estão lá os vídeos ainda, você não tirou do ar? Então, não tirei do ar. Mas vou ficar quieta que eu prefiro. Mas o que acontece? Na época, como era um canal que eu falava um pouco sobre a questão da crise dos 30, que eu tinha acabado de fazer 30 anos, aquela coisa louca, era isso. Você senta na frente da câmera e fala. E fala. Porque é outra história. Aí rola umas coisas nada a ver, aí depois o Matheus, meu amigo que editava pra mim e tal, então ele cortava, ou às vezes ele colocava lá no meio pra dar as risadas. Então era outra história. Agora que a gente tá falando, são informações técnicas e importantes, e principalmente que de alguma forma a gente tá ensinando alguém, né? As pessoas elas vão ouvir a nossa informação, o que a gente tá passando, e vai pegar aquilo. No seu caso, é assim, eu tô ouvindo o que você tá falando porque eu vou te escolher para ser a profissional que vai me ajudar em um momento importante da minha vida, né? Então, ou por exemplo, no meu caso, você vai ser a profissional que eu vou escolher para, sei lá, pegar as informações, o máximo de informações que eu puder para poder tocar o meu negócio na parte de marketing e fazer sozinho, por exemplo, entendeu? Então, a gente precisa se preparar, né? E precisa ter uma ordem de informação que você vai passar, não dá para você esquecer. Então, é muito importante essa preparação, não dá para ligar a câmera, não sei, pode ser que alguém consiga. Que alguém tenha essa naturalidade, Exato. né? Eu não conheço uma pessoa que faça isso, tá? Ainda não conheci. Por favor, se estiver aqui, se apresente. Se apresente. Porque eu acho que deve ser maravilhoso, mas eu também não consigo. Eu preciso de toda essa preparação. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta da Vicky aqui. Qual foi o maior desafio em iniciar o consultório? Nossa, eu acho que primeiro foi conseguir um lugar. Porque aqui em São Paulo, os lugares são muito caros, né? Então, quando eu ainda atendia domiciliar... Opa! Travada. Uma amiga minha da área, ela tirou férias e ela pediu para eu cobrir as férias dela. E ela atendia no consultório. E aí, quando eu fui, eu falei, eu amei, é isso que eu quero. Porque eu atendi, numa manhã, das 7 da manhã às 2 da tarde, as pacientes que eu atendia na semana inteira, né? Porque foi uma seguidinha da outra, sem parar. Aí eu falei, é isso que eu quero. E aí ela atendia no consultório um dia inteiro, das 7 da manhã às 8 da noite. E ela falou para mim que ela pagava mais caro do que ela pagava no aluguel do apartamento dela, onde ela morava aqui em São Paulo, nesse dia que ela tinha de consultório. Então eu falei, nossa, né? Enfim, então aí eu fui começando a pesquisar os lugares e assim, realmente, os lugares são muito caros e aí eu não queria alugar um período inteiro. Então eu falei, quero alugar a hora, porque no começo ia ser assim. Só que para alugar a hora, você não pode deixar nada no local. E a maioria dos lugares não tem estacionamento. Então eu falo, como que eu vou levar a minha bola, o colchonete? Eu já ando carregada para coisas que eu levo no dia a dia. Então, como que eu vou andar carregando tudo? Então, foi a minha maior dificuldade no começo, foi essa, achar um lugar que eu conseguisse pagar só onde eu atendo. E agora, na pandemia, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu não tive essa dívida de consultório na pandemia, porque eu não tô lá, então eu não atendi, não tive que pagar nada para ninguém, né? E sendo que eu pudesse deixar minhas coisas, ter um armário. Então, para mim, isso no começo foi a coisa mais difícil. Mas aí foi quando eu consegui depois, né, achar os lugares. E aí tem um contratinho. Então, num lugar, os pacientes pagam direto para lá. E aí, no final de cada mês, eles me transferem a porcentagem que fica para mim. Eles ficam com a deles. E no outro lugar, os pacientes pagam direto para mim. E eu que transfiro para eles, no final do mês, a porcentagem. Mas, assim, para mim, eu achei que foi melhor em relação a isso. E agora, na pandemia, ainda bem melhor. Então, se eu estiver atendendo muito, eles também ganham mais dinheiro. Se eu estiver atendendo menos, eles ganham menos. Então, eu acho que para mim foi o que deu certo. Mas foi muito difícil aqui em São Paulo, com os valores que são, conseguir um lugar que eu pudesse deixar as minhas coisas e não ter que ficar pagando muito dinheiro por causa disso. Eu acredito muito que o futuro ele é remoto. Né? Cada vez mais a gente vai ter essa questão de um dia eu atendo em casa, outro dia eu vou pro meu consultório, por exemplo. Eu acredito que agora, com tudo isso que a gente está vivendo, vão existir as teleconsultas para outras. Eu também acho que vai ficar, né? Exatamente. E é bem por aí. O tempo que você demora para chegar até lá. Então, assim, eu acredito muito que o futuro é remoto. Sem querer, o meu negócio já é remoto, porque
teoricamente, eu trabalho da minha casa, né? Sempre trabalhei da minha casa desde a primeira agência que eu tive. Então, para mim faz sentido. Os meus parceiros, cada um trabalha do seu local específico. Eu acho que é aquele negócio. O que o cliente quer? O cliente, ele quer ter o problema dele solucionado. Como a empresa vai fazer para solucionar o problema da empresa? O cliente só quer ver o final ali solucionado. Né? Então, e ainda se você que tem um negócio, você vai até ali a mamãe, ou a mamãe vem até você. Se você está conseguindo fazer de alguma forma online, você pode até mesclar em algum momento, né? Não sei como funcionaria, mas, por exemplo, a primeira consulta talvez tenha que ter essa aproximação, tem que estar lá para ter essa conexão. Mas, sei lá, a segunda, a terceira e a quarta você consegue fazer alguma coisa online. Isso. E aí depois presencial. É o que eu tô fazendo agora, que quando o consultório voltou a abrir agora em junho, é o que eu tô fazendo. A primeira avaliação eu faço lá, porque precisa. E aí o que dá pra fazer em casa, faço em casa, até quando eu estiver mais pertinho do parto, que aí precisa reavaliar tudo, então precisa voltar a ser lá. Mas o que dá pra fazer à distância, quando é a parte mais de exercício, assim, aí dá pra fazer em casa mesmo. Né? Então vai ser uma coisa que vai ficar na vida de todo mundo. Mesmo a gente que nunca imaginou trabalhar assim, eu acho que também vamos ter que organizar na agenda essa rotina. Exatamente. Olha, eu sei que assim, tem um monte aqui de elogios que eu tô pegando pra mim também, só pra deixar claro que vocês não estão colocando nome. Então, tô pegando pra mim. A não ser o Guilherme que tá falando de você, que ele fala seu nome, então, que ele tá falando que é maravilhosa. Concordo, Guilherme, ela é maravilhosa, adoro. Já falei que quando tiver filho conversaremos, quando for chegar a minha vez. Mas então, eu tô assim, todas esse aqui, ó. Ele falou, melhor físio, até maravilhosa, então é pra você, tá? Agora, as outras que estão aqui, ó, tem talento pra fazer vídeo, eu tô pegando pra nós duas. Um pouquinho pra mim, um pouquinho pra você. Porque senão, ninguém colocou o nome aqui. E, Má, duas coisas pra eu te falar. A primeira coisa que eu tenho pra te dizer é que eu lembro que quando eu te convidei pra essa live, uma das primeiras coisas que você me disse foi o quê? Que vergonha. Não sei se eu vou ter conteúdo pra falar 1 hora. Queria dizer que começamos a live às 18h30, são 19h23, estamos aqui e eu ainda tenho a última pergunta pra te fazer. Então, quer dizer, Faça, não então. é mesmo? É óbvio que a gente tem conteúdo sempre pra 1 hora, porque quando o papo é gostoso, a gente engata, entendeu? E vamos que vamos. A minha última pergunta para você hoje, que na verdade é uma pergunta no meio de duas. Não, mentira, é uma pergunta só, porque a outra eu já meio que já fiz. Tá vendo como a gente se perde nas coisas? Tá bem que tá anotado? Qual desafio que você acha, que você acredita, que você tem certeza que hoje já não é mais um desafio? Que você já fala, esse desafio aqui eu superei, é isso aí. Fazer stories falando. Que delícia! E lives de 1 hora. Em lives de 1 hora, olha só. Porque eu me recusava e eu falava que eu não ia fazer. E eu não sei como é que... É que você é mais espontânea que eu, né? Eu sou mais tímida eu sou e louca. tudo. Mas eu falava, eu não vou fazer, e eu não gosto de ouvir minha voz, né? Essas coisas assim. E eu falava, não. E aí, hoje em dia, eu faço natural. Tipo, aproveitei que eu me arrumei, que eu vou atender uma paciente. Eu falo, aproveitar que eu tô em casa, né? Não sei o quê, já vou fazer um stories. Aí eu falo alguma coisa assim. Então, era uma coisa que, no começo, eu falava que eu jamais ia fazer. Eu chegava a filmar e não colocar. Ou ficava lá no rolo da câmera no celular tempos. Aí, um dia, eu tomava coragem, olhava e fazia de novo. Mas eu acho que foi uma coisa difícil, assim. E eu tenho amigas que elas trabalham em clínicas. Eu tenho 2 amigas físicas que elas trabalham em clínicas e elas não estão satisfeitas do jeito que elas trabalham, elas querem sair. E eu falo, vai, aproveita agora, vai fazendo um Instagram e não sei o que, não sei o que. E elas falam, não, eu não vou fazer um stories falando, eu não quero fazer uma postagem, eu não quero fazer isso, tipo, não quero. E aí eu falo, então tá bom, né? Mas eu venci, você também pode vencer, né? Mas eu venci. Você venceu porque você viu que era aquele jeito. Você sente que quando você começou a aparecer, o público também começou a aumentar? Quando você botou sua carinha linda lá? Sim, até tipo os seguidores do Instagram, né? E eu não são pacientes, mas tem pessoas que me seguem no Instagram há tempos e elas curtem as postagens, dão uma interagida assim, mas não são minhas pacientes, não são pessoas que eu tenho contato, mas são minhas seguidoras, que elas estão lá interagindo comigo. Mas é exatamente isso, Maia. É isso, né? Pessoas se conectam com pessoas. Precisa aparecer. Não adianta fazer 300 milhões de postagens com as fotos bonitas, né? Fotos sem ser suas, né? Fotos
fotos bonitas, textos legais, você pega lá banco de imagem, pega a foto de um fotógrafo, não adianta, você precisa, você é o seu produto. Entendeu? Então você precisa estar lá. E isso é muito legal. E o Raul tá falando aqui que você falar para essas suas amigas me seguirem. Porque vai ter muito Eu vi, eu vou conteúdo falar bacana pra aqui elas. pra elas. Eu vou falar, mas elas precisam querer, né? Precisa querer, não tem jeito. É. E aqui a Vicky, o meu último, pra gente fechar aqui, porque daqui a pouco vai encerrar, a pessoa que não tinha uma hora pra fazer uma live, então a gente já tá quase encerrando. Qual que é a sua dica pra quem tá começando, Má? Que quer ter o seu consultório, quer ter seu espaço? Vai sem vergonha e faz as coisas, né? Não fica com tanto bloqueio que nem eu tinha, com tanto medo. E esquece o julgamento dos amigos, porque a maioria dos nossos amigos trabalha em empresas e não precisa das redes sociais, não precisa disso, mas a gente precisa e dá certo. Então, quando você vê que dá certo, você vê que valeu a pena o esforço. Então, por mais que no começo não esteja tudo bonitinho, que não esteja tudo reto, padronizado, que o vídeo não esteja perfeito a edição, mas vai fazendo porque dá resultado. E aí, com o tempo, as coisas vão ficando melhores. Perfeito, gente. Olha só que maravilhoso. Começa, depois melhora, igual o Raul falou aqui. É isso aí. Adorei, Má. Nossa, Eu também, Tati. Amei. Foi tão gostoso. Ficaria aqui mais uma hora falando. Papeando. Com certeza absoluta. Adorei. Muito obrigada por você ter aceito. Muito obrigada, imagina, por você ter ficado uma hora aqui. Eu não tenho muitas coisas, né, pra fazer, então tá ótimo. Não, eu adorei. Obrigada mesmo. Bom, gente, ó, seguinte, voltando, vou deixar essa live salva, tá? Então, depois quem não conseguiu, quem não chegou desde o começo, não tava aqui desde o comecinho, dá pra olhar lá, a live eu vou deixar salva. A Má também, se ela quiser compartilhar, pode compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir minhas redes sociais. Segue as redes sociais da Má também. Vai lá no meu canal no YouTube. Toda segunda-feira tem vídeo novo pra vocês. E a ideia é essa, poder ajudar profissionais como a Má a conseguir alavancar com o marketing. Começar. Começo, meio e o equilíbrio e a lei. A vida seguindo aí, porque tem muita coisa pra fazer. Então amanhã o Raul tá falando aqui que amanhã essa live vai pro YouTube. Vai pro YouTube! Então, ai, que chique! Vai pro YouTube, tá? E é isso aí, pessoal. Obrigada, Má. Obrigada mesmo, amém. Imagina, sigam a Tati pra não sofrer tanto que eu sofri no começo. Peçam a ajuda dela. É isso aí, gente. Essa mulher sabe o que fala. Obrigada, pessoal. Tchau, Beijo, Tati. até mais. Beijos.